O momento mais terno de Pedro Bianchi Prata com o pequeno Vicente emociona seguidores. Pedro Bianchi Prata regressa e vive reencontro emocionante com o filho após 10 dias longe de casa. Foram apenas 10 dias fora, mas para Pedro Bianchi Prata pareceram uma eternidade. O piloto português, conhecido pela coragem em duas rodas e pelas suas aventuras em cenários extremos, regressou finalmente a casa, e o reencontro com o filho Vicente, de quase 2 anos, foi simplesmente comovente. Depois de participar numa expedição no deserto de Merzouga, em Marrocos, o companheiro de Maria Botelho Muniz mostrou que, por trás do capacete e das competições, há um pai sensível, de coração cheio e saudades acumuladas. Na manhã de terça-feira, 4, Pedro partilhou com os seus seguidores um conjunto de vídeos gravados ao lado do pequeno Vicente, mostrando como foram os primeiros momentos após o regresso. O piloto escreveu uma legenda sincera, capaz de tocar qualquer coração. Foram 10 dias longe de casa que pareceram um ano. Hoje percebo que os meus pais sentiam quando tinham de sair para trabalhar. As palavras rapidamente conquistaram o público. A publicação foi inundada de comentários e mensagens de carinho, com muitos seguidores a confessarem ter-se emocionado com o desabafo. Uma viagem longa, um regresso atribulado. A aventura de Pedro em Marrocos não foi apenas exigente no físico. Durante dias, enfrentou o calor intenso, as tempestades de areia e as longas horas de condução. O piloto esteve envolvido numa das etapas mais desafiantes do seu calendário. E a logística do regresso acabou por ser mais difícil do que o previsto. Mesmo assim, o pensamento em casa nunca o abandonou. Entre uma etapa e outra, Pedro fazia videochamadas com Maria e Vicente, mas confessou que nada substitui o abraço ao vivo. A distância pesa mais quando se é pai, disse num dos stories que partilhou antes de regressar. O reencontro mais esperado. Quando finalmente pisou o solo português, o coração de Pedro parecia correr mais rápido do que qualquer moto de competição. No domingo, 2 de novembro, voltou a casa, e foi recebido como um verdadeiro herói. Domingo à tarde fomos ao parque. O Vicente a correr, a rir, a mostrar-me tudo como se fosse a primeira vez, contou o piloto. O relato, simples e genuíno, conquistou os fãs pela autenticidade. Não houve poses, não houve filtro, apenas a alegria pura de um pai que volta para o filho. Pedro revelou ainda que, na segunda-feira, o dia começou cedo. Levou Vicente à escola, brincou com os amigos, ouviu gargalhadas, e voltou a buscá-lo à saída. O sorriso dele ao sair do portão valeu tudo, escreveu, com ternura. Um dia simples, mas perfeito. Já em casa, o piloto levou o menino para o seu centro, onde o pequeno Vicente pôde brincar com os cães, tocar nas motas e viver um dia cheio de descobertas. Nas imagens publicadas, o menino aparece encantado, explorando cada canto com curiosidade e energia, uma miniatura do pai aventureiro. Pedro descreveu o final desse dia com emoção. Terminamos o dia em casa, jantar, história contada pela mãe, leitinho e cama. Um dia simples, mas perfeito. Os fãs não pouparam elogios. Que lindo ver este lado humano e familiar de um campeão, escreveu uma seguidora. É esse o verdadeiro troféu da vida, comentou outro admirador. Maria Botelho Muniz e o valor da família. Enquanto Pedro partilhava os seus vídeos, Maria Botelho Muniz manteve-se discreta, mas não indiferente. A apresentadora publicou, nos stories, um pequeno vídeo de Vicente a rir, um gesto simples, mas carregado de significado. O casal, conhecido pela sua cumplicidade e autenticidade, mostrou mais uma vez que a família é o pilar central das suas vidas. Maria, que tem partilhado com o público o lado mais terno da maternidade, viu agora o companheiro mostrar
o seu próprio lado emocional. Juntos, constroem uma imagem de amor maduro, equilibrado e real, sem filtros, sem artifícios. Um piloto com o coração ao volante. Pedro Bianchi Prata não é apenas um campeão nas pistas. É um homem que aprendeu a valorizar o silêncio das noites em casa, o riso do filho e o aconchego do regresso. Nas redes sociais, os fãs destacaram precisamente isso, o contraste entre o aventureiro intrépido e o pai carinhoso. É incrível ver como alguém que enfrenta desertos se derrete por um sorriso de criança, escreveu um utilizador. Outro acrescentou: o amor de pai é o maior combustível de todos. De Marrocos a casa, uma lição de vida. Mais do que uma história de regresso, esta é uma lição sobre o valor do tempo e da presença. Pedro confessou que, agora, compreende melhor os sacrifícios dos pais, que muitas vezes têm de se ausentar para trabalhar. As suas palavras ecoaram entre os seguidores, especialmente entre os que também equilibram a vida profissional e familiar. O piloto terminou a partilha com uma reflexão simples, mas poderosa. Foram 10 dias longe de casa que pareceram um ano. Hoje percebo que é estar no lado de quem fica. E é nesse reconhecimento que reside o verdadeiro sentido da vitória. Porque, no fim das contas, não há pódio mais valioso do que o abraço do próprio filho.